Boa noite, boa noite. Boa noite, Lu. Ei, Júlia. Boa noite, Luciene. Boa noite. Deixa eu ver aqui, Thaís. Deixa eu Boa noite, Lu. Pamela, Mariana, Luana, Bruna, Pedro Dias. Ei, Lu, boa noite, Tá Lu. joia, Lu? Boa noite. E aí? Você, gente, saudade. Saudade. Nossa. E aí, como que vocês estão? Bem, né? Mas louco para voltar às aulas presenciais. Eu sei. Tá todo mundo, né? Todo mundo com vontade. Deixa eu abaixar aqui, que meu celular tá aqui do lado e tá no som. Tá todo mundo com vontade. Vamos ver, as coisas estão aí acontecendo, né? Vamos ver o que nos reserva. Enfim, se Deus quiser, eu acho que agora há de ser mais rápido, né? A gente acaba tendo uma luz no fim do túnel, se Deus quiser. E como vocês foram de férias, tudo bem com vocês? Na paz? Aproveitaram e com juízo? Com certeza. Obedecendo, né, a quarentena, mas só de descansar um pouco, isso é muito bom. Então, que bom, gente. Deixa eu colocar aqui, para não ficar só essa tela feia assim, deixa eu colocar e a gente vai conversar um pouquinho, que hoje não tem jeito, hoje a gente tem que conversar um pouquinho antes da gente começar com o conteúdo, né? A gente vai começar hoje, lógico, mas eu preciso apresentar e conversar com vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo. Aqui, espera, não tá. Só um minutinho, gente. Apresentação. Agora, acho que vai apresentar. Isso, tá? Então, vou colocar aqui, deixa eu ver aqui, eu fico vigiando. O pessoal tá entrando aqui também. Deixa eu ver. Exibir lobby, admite todos. Samira, Valesca, boa noite, meninas, sejam bem-vindas. Então, deixa eu falar com vocês. Primeira coisa, né, antes de tudo, queria desejar a vocês um semestre abençoado, né, aquilo que eu sempre faço, eu faço lá no presencial e não é diferente aqui, né, então que vocês tenham um semestre com muitas coisas boas, não só em relação à nossa disciplina, mas todas as demais e também, né, no ambiente doméstico, na vida de vocês, tá? Tenhamos um semestre com muitas boas notícias, que o mundo receba, né, novidades aí boas, principalmente no que se refere à saúde, para a gente poder ter mais sossego, mais paz e poder retomar todas as atividades, né, das quais todos nós estamos realmente com muita vontade, né, de retomar a nossa vida, o nosso ritmo, né, realmente acho que esse é um sentimento de todos nós, tá? Então, que sejam bem-vindos. Pelo que eu vi aqui, nós estaremos, né, que eu vi com vocês, estarei com vocês na terça-feira, com Biologia Molecular e Biotecnologia, uma disciplina super gostosa, e eu vou falar com vocês uma coisa que eu assustei, na hora que eu estava olhando ali, né, as turmas, vocês em 7º período, hein, gente? Como passou? Graças Passa rápido demais. Passou depressa. Eu Graças tava a Deus. imaginando, eu falei assim, gente, eu sei que a gente, enquanto aluno, a gente vivencia cada semestre, né? Então é mais intenso. Mas pra gente que acompanha vocês, parece que voa. E na hora que eu vi, gente, 7º período, vocês estão ali naquele limite, né? Aquele limite que todos nós passamos, em que a gente não vê a hora de formar, como vocês falaram aí, graças a Deus, né? Não vê a hora de formar, isso é normal. Só que ao mesmo tempo, vocês vão ver, daqui a pouco vai começar a bater um sentimento de saudade. Deixa eu ver, tem gente aqui, o Jonathan. Seja bem-vindo, Jonathan, boa noite. Então, Boa noite. tá joia, Jonathan? Joia, e você? Graças a Deus, tudo bom. Doida aí para poder retomar a nossa vida, a rédea, né, das coisas. Que Deus nos abençoe. Então, tô Amém. falando aqui, Jonathan,
que eu assustei na hora que eu estava colocando aqui o meu horário, disciplina e turma, na hora que eu vi que vocês já estão no 7º período. Então, assim, passou muito depressa, viu? E agora Passou muito rápido mais mesmo. ainda, vocês podem ter certeza. Daqui a pouco tá todo mundo aí formado, se Deus quiser, viu? Bem, e para chegar rápido, a gente ainda construir, né, essa caminhada, que realmente vocês vão perceber que vai voar mais ainda, essa é a sensação, né, na hora que a gente começa assim, e tá aí nos finalmente, como vocês já estão, realmente voa muito grande, né? No instantinho chega o momento da formatura. Bem, e eu achei uma delícia estar com vocês com essa disciplina, uma disciplina que nos remete muito à biologia em vários pontos, né? Porque ela tem o toque da modernidade, o toque dos avanços tecnológicos e pegando todas as nossas áreas da biologia, né? Todos vocês, cada um de vocês que eventualmente venha gostar, quer seja da botânica, quer seja da parte humana, a análise, né? Toda parte que envolve animal, né? Que envolve a biologia molecular e biotecnologia, ela está presente, né? Eu até estava imaginando, assim, porque a gente, na hora da construção, né, da disciplina e vai montando o material, falei, gente, é muito gostosa essa disciplina, ela envolve muito e ela acaba estando presente muito conosco. Mesmo que às vezes o seu foco, assim, não, professora, mas eu não me vejo necessariamente trabalhando com essa ferramenta. Mas vocês vão ver que lá na pesquisa de vocês, naquilo que vocês gostam e vêm trabalhar, muitas vezes, grande parte, vocês vão chegar a um momento da pesquisa que às vezes vão precisar executar uma técnica, né, da biologia molecular. E aí você acaba se associando, né, a grupos que já venham trabalhando, que já têm experiência em relação a isso. Então, isso é muito, muito frequente em todos nós, tá? Mesmo que às vezes o seu foco não seja a biologia molecular, muito frequentemente nos dias de hoje, a gente às vezes tem a necessidade de associar, né, e construir, às vezes, alguns dados da nossa pesquisa junto a um laboratório, a pesquisadores, a essa ferramenta. Então é isso que eu quero, né? Hoje, como eu falei com vocês, inicialmente a gente precisa de conversar, porque realmente não é um início para a gente apresentar a disciplina, falar de situações do próprio decorrer da matéria, e mostrar para vocês, tá? Vejam a biologia, a nossa disciplina nesse olhar, tá? Com esse olhar que venha trazer a vocês lá na frente e no futuro bem mais próximo, né? Ainda mais vocês que já estão aí nos finalmente, quando vocês virem a trabalhar, né, da pesquisa que vocês gostam, com algo que vocês tenham um foco mais direcionado, com certeza vocês ainda vão se deparar com esse assunto, tá? Bem, eu vou apresentar aqui, como eu sempre gosto de fazer, para vocês terem uma noção. Tainara está entrando. Boa noite, Tainara, bem-vinda. Eu sempre gosto, né? Acho que é importante para a gente ter uma noção do que realmente vamos tratar da nossa disciplina. Ela é a AMI, Aula Modelo Institucional, como vocês já têm costume, né? Tem o livro que já está lá disponível para vocês, tem ali no AVA. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade, o material de vocês referente à primeira etapa já está todo postado. Coloquei todo o material de vocês lá, tá? Já tem até também de unidade 3 adiante, só que por enquanto acho que vocês nem visualizar, vocês não visualizam, né? Mas eu gosto sempre, sim, de primeiro colocar, a princípio, toda a primeira etapa em todas as minhas disciplinas para vocês já terem ali o contato e, assim que possível, disponibilizado, você já tem acesso, tá? Então, depois
podem e devem entrar lá no AVA, vejam se vocês estão tendo acesso, se está tudo acessível, né? Os arquivos, enfim, tudo direitinho aí para vocês, tá bom? Qualquer coisa, vocês me deem o retorno, mas já tá todas as aulas, inclusive daqui a pouco eu vou explicar para vocês como eu coloquei o material lá. Bem, a nossa disciplina, né, como a gente tem um costume, deixa eu colocar aqui meu pointer. Oh, perdão, não é isso não. Eu quero esse aqui, ó. Contador mês, né? Bem, a nossa primeira etapa, ela é constituída pelas unidades 1 e 2, sendo que nós vamos iniciar, né? Nós vamos a início hoje na unidade 1, falando sobre a análise dos ácidos nucleicos. Na verdade, essa unidade 1, acho que vocês vão sentir, ela ajuda a recuperar vocês alguns conteúdos que vocês já viram lá de CNC, que já teve a oportunidade de tratar na genética, né? Que não é nenhuma novidade, mas que ao mesmo tempo é fundamental que esteja nesse momento bem associado na mente de todo mundo para a gente poder prosseguir, né? Então, acredito que o que a gente venha falar não venha a ser necessariamente tão novidade assim nessa unidade 1, mas ela é muito importante, tá bom? E justamente agora também já dando um foco mais direcionado dentro da biologia molecular. Coisa que a gente vai, inclusive, daqui a pouco discutir um pouquinho, que eu quero ouvir vocês, tá bom? Vamos tratar na unidade 2 sobre análise de proteínas, tá? Que inclusive aí, chamando a atenção, síntese, né? Síntese de proteínas, toda aquela associação que existe, do qual vocês inclusive já viram dentro lá da genética, né? Que é toda aquela maquinaria celular que a gente utiliza, particularmente ali naquele ambiente de núcleo, onde a gente tem a mensagem, né, daquilo que é necessário, daquilo que vai ser produzido e, consequentemente, para dar o gatilho final da produção das proteínas que são tão importantes para o nosso corpo, né? Afinal de contas, nossa estrutura corporal, a estrutura proteica está presente em absolutamente tudo, né? Tanto é que a gente está aí ouvindo tanto ali na televisão, falando da produção de anticorpos, né? O nosso organismo produzir anticorpos e eles nada mais são do que estruturas proteicas, né? Então, só para aí a gente ter uma noção e recordar dessa importância. Na segunda etapa, as unidades 3 e 4, nós vamos trabalhar então com as metodologias de análise em biologia molecular e finalizando com biotecnologia. Então, são coisas que a gente tem, que a gente vai mostrar para vocês, técnicas, novidades, né? Inclusive vocês, eu faço o convite, se vocês virem alguma coisa, algum noticiário, alguma reportagem, algo que coloque a biologia molecular, né? Que na verdade a gente tem ouvido muito nos noticiários, né? Enfim, qualquer coisa nesse sentido, pode trazer aqui para a gente poder sempre contextualizar esse nosso material com aquilo que está acontecendo e aquilo que vocês também eventualmente têm oportunidade de ver aí, tá? Então, podem trazer isso para a gente. Quero chamar a atenção de vocês. Eu vou até apresentar agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui abaixar, tá? Eu vou tirar daqui, mas é porque eu vou pegar um outro arquivo, tá bom? É porque antes de entrar adiante ali, eu quero apresentar a vocês, no nosso cronograma, um detalhe, que eu acho que é um detalhe que é gostoso. Bem, logicamente, e importante, deixa eu ver aqui para compartilhar, gente, aquilo, tá? Sintam-se à vontade de perguntar, Luciana, você está compartilhando? Porque às vezes a gente acaba podendo esquecer alguma coisa, vocês podem, tá? Podem, deixa eu ver a página inteira, tá? Não, já tá. Bem, deixa eu ver aqui que tem mais a Grazi. Aí, seja bem-vinda, Grazi. Então, por que eu fiz questão de pegar aqui e mostrar para vocês nesse momento isso? Deixa eu ver 100%. Isso. O cronograma já está lá disponibilizado para vocês no AVA, tá? Se vocês observarem, é aquilo que eu já
tenho o costume de fazer. Na unidade 1, seção 1, eu coloquei na 1.1 eu coloquei o cronograma, né, na pré-aula, e na pós-aula eu coloquei a distribuição de pontos, porque aí fica aquela referência para vocês, fácil, tem que sair procurando, né? Você sabe onde que está, então já tem isso lá para vocês, tá bom? Mas eu quero chamar a atenção aqui de vocês, porque inclusive tem a relação à data, né? A nossa aula prática presencial, viu, Lu? A gente aí que tá com saudade, mas até, né, a gente realmente ter um veredito final aí das coisas e a gente voltar à nossa normalidade, nós temos a nossa aula prática presencial já agendada, já tive o retorno das meninas. Então, dia 23 de março, tá? E vocês, eu chamo a atenção de vocês que é lá na Timbiras. Ah, por que na Timbiras? Porque é lá que tem o equipamento, tá? Então, a gente precisa, vamos, logicamente, na hora que a gente estiver próximo, eu vou lembrá-los, mas eu já quero chamar a atenção disso, e já está agendado, o laboratório certinho, né? E a gente vai trabalhar nessa prática com espectrofotômetro, tá? Então, nós precisamos de ir até o laboratório que tem esse equipamento. Então, já chamando a atenção de vocês, porque eu acho que isso é uma coisa gostosa, né? Que é algo que nos aproxima. Nós teremos outras práticas, inclusive lá na Timbiras, porque a gente sempre precisa do equipamento, mas que ainda eu não vou divulgar essa data, porque ainda estou para receber retorno das meninas, então mais para frente a gente vê a data direitinho, tá bom? Mas só para mostrar para vocês que na nossa disciplina a gente vai tratar aqui, mas também a gente tem a oportunidade de ir ali no laboratório para a gente poder aproximar o nosso conteúdo ali em relação à prática, tá certo? Então, logicamente, tem todas as outras datas, mas essa daqui eu acho muito importante. Então, chamando a atenção de vocês, então já tem, né, no cronograma. Assim, em relação à segunda etapa, eu não coloquei, inclusive, nem distribuição de ponto, nem data de prática. Eu sempre gosto de fazer assim mais próximo, para a gente sentir, às vezes, a própria necessidade, a demanda da turma, uma data específica, tá? Então, por isso, aí a gente fecha a questão a partir aí no iniciozinho da segunda etapa, tá bom? Só aproveitando aqui, chamando a atenção de vocês, qualquer eventualmente atividade que a gente vier a fazer e que tiver que me encaminhar, nem sei se é o caso da disciplina de vocês, eu acho até que não, mas se for, tá? Porque sempre às vezes também tem alguma coisa para entrega, não esquecer, tá? Aquele basicão que eu sei, que eu sempre já falei, mas como eu também sempre tenho aluno que não faz, que esquece, né? Então, eu acho muito importante enfatizar nome, identificar a turma, né? Que às vezes tem aluno que encaminha pra gente um e-mail, até brinquei, é tipo isso mesmo, um e-mail assim, soulinda@yahoo.com.br, e fica por isso mesmo, não coloca nome, não coloca nada, né? Fica difícil a gente saber quem que é tão linda assim, e não coloca o nome não. Eu posso até concordar que é linda, mas às vezes a pessoa, por incrível que pareça, às vezes tem uns e-mails que a gente, quando não coloca nome nem nada, a gente busca algum referencial, né, para imaginar de quem seja. Mas tem e-mail que não tem realmente a mínima condição da gente imaginar de quem se trata o trabalho. Então, às vezes dá um trabalho danado para identificar quem que é o autor daquela atividade, tá bom? Por incrível que pareça. É estranho, mas é a pura verdade. Ô, Lu. Diga! Pode falar. Eu tô com uma dúvida nessa data da oficial 1, que aí tá dia 6 de março, mas dia 6 de março dá no sábado. Meu Deus, ótimo! É 6 de abril. Quer ver? É 6 de abril. Errei. Tanto é que é 30 de março, olha lá. Obrigada, você achou. E a semana que vem já, eu até assustei. Nossa, pelo amor de Deus, Deus lhe pague pela observação. Olha, gente, que a Tranquilo. gente olha para ver se não tem erro e sempre faz isso, tá bom? É 6 de abril.
Imagina, já pensou? Até eu ia morrer do coração. Deixa eu escrever aqui, ó. Porque já tá inclusive lá no portal. Então tem que consertar aqui e colocar outro arquivo, tá bom? Deus lhe pague. Consertar a data de oficial 1. Oh, meu Deus. Gente, tem coisa que passa. E qualquer coisinha que vocês, porventura, observarem aqui de erro, tô até agora vendo aqui. Podem me falar, tá? Aqui, ó, tá vendo? Tá 6 do 3, 13 do 3. Nossa, eu quis prolongar ao máximo março e depois já passei para maio. É idade, tá? Realmente isso daqui me passou completamente despercebido. Vou até fazer um checklist nos outros também, tá? Mas é isso, é uma questão de mês que tá errado. Muito obrigada, eu vou consertar. Então não faço impressão de nada não, tá, gente? Que eu vou para ficar bonitinho e sem erro para vocês, tá? É isso mesmo. Então essa aí já abriu, que realmente as oficiais é nessa semana, que começa segunda-feira, dia 5, acho que até dia 9, né, que é sexta-feira. Então é isso mesmo. Vou corrigir lá. Bem, mais alguma coisa, alguma observação? Podem falar, tá? É aquilo que eu falei, podem falar, não deixa passar não. Isso aí, inclusive, ó, me ajudou, porque lá na frente, às vezes, a gente ia ter problema. Deixa eu colocar agora aqui a distribuição de pontos, tá bom, gente? Aqui, ó. Deixa eu ver se tá. Não. Gente, é fundamental a gente poder ter a visão que vocês têm aí, porque senão tem hora que a gente come uma gata, acaba errando. O que é que tá acontecendo? Agora sim. Ok. Olhem só, gente, deixa eu chamar a atenção aqui de vocês. Nós temos, aí tem atividade aqui. Nós teremos, aí eu chamo a atenção, isso aqui é 9 de março mesmo, tá? Isso aqui, ó, é a primeira etapa, justamente para que no iniciozinho de abril nós tenhamos a nossa oficial. No mês de março nós temos as nossas atividades com distribuição de pontos da parcial, tá? E 9 de março chega rápido, né? Semana que vem a gente inicia março, aí a outra semana, e eu vou... Essa atividade a gente vai fazer na nossa sala de aula, tá bom? Vou arrumar a atividade e vocês vão fazer durante a aula, tá? Valendo 300 pontos. É porque a gente tem uma pontuação que a gente precisa lançar um mínimo de 300 pontos até uma determinada data. Aí eu coloquei essa data que é a mais próxima, né? Respeitando aqui pra gente o nosso cronograma, tá certo? E aí eu tentei protelar o máximo adiante, né, para o dia 30 de março, que é uma atividade, deixa eu ver aqui que tem gente entrando, é o Pedro, aqui, entrou. Uma atividade que é a escolha de um artigo científico que aplica a biologia molecular e a biotecnologia em algum ramo da biologia, tá? Na verdade, eu coloquei assim, por quê? É o que a gente vai discutir daqui a pouco. Biologia molecular é uma disciplina que ela tem uma aplicação em vários ramos, várias vertentes das ciências biológicas. E eu sei, ainda mais numa altura dessa do campeonato, que vocês já estão, né, nos finalmente do curso, eu tenho certeza que aí, dentro de vocês, você sempre tem aquela disciplina aquele caminho, né, que vocês têm uma proximidade maior. Inclusive, a gente já teve a oportunidade, né, de conversar sobre isso no início do semestre passado, lembra no dia do biólogo, né? Então, assim, e lembram o tanto que é diversificado, quanto que, eventualmente, tem gente que gosta da área da flora, da fauna, das análises, da parte humana, enfim. Então, por isso que eu quero que vocês venham escolher, tá?
um artigo científico. Isso aí tem instrução, eu vou colocar para vocês, tá? Um artigo científico que emprega alguma técnica da biologia molecular e, de preferência, tá? Eu gostaria que vocês pudessem escolher dentro da área que vocês gostam. E aí, esse trabalho vocês podem fazer em equipe, tá? A gente podia trabalhar, eu acho que acho que seria adequado se nós trabalhássemos com um grupo de no máximo 4 integrantes, porque as turmas não são muito grandes, né? Então, se a gente fizer grupões muito grandes, aí a gente vai ter uma referência muito pequena, né? Ali de trabalhos. Então, vamos fazer o seguinte, com um máximo de 4 integrantes, tá? E vocês aí, então, podem aí eleger, fazer até um grupo de acordo com a vontade, né? Com o que vocês gostam, enfim, ver, né? Elencar aí um trabalho que vocês achem que seja mais gostoso, mais interessante e também, de preferência, quanto mais atual, melhor, né? Mas tentam focar primeiro que se trate, né, um artigo que trate de um assunto que vocês gostem, tá bom? E tem uma apresentação do qual vocês vão apresentar esse artigo, né, de PowerPoint. A apresentação esse artigo, a apresentação é em PowerPoint e eu coloquei aqui um máximo de 12 slides, tá? Eu coloquei assim, imaginando de uma maneira geral, o máximo porque às vezes tem trabalhos que tem uma quantidade muito grande de slides. E então, assim, eu acho que 12 ele fica uma quantidade necessariamente não tão grande, mas suficiente ali também para passar o recado, né? Então, eu acho que seja interessante, tá bom? E aqui, né, com a data mais prolongada possível e no finalmente, nessa data, que é o prazo máximo para a execução das atividades ali do portal, que é aquele aprendizagem, atividade diagnóstica, já que a nossa disciplina é uma AMI, né? Então, ali tem as atividades que valem ponto, que é muito importante, vocês sabem disso, né? Na construção, nas notas em relação à nossa disciplina. E esse é apenas um incentivo a mais, fora aquela pontuação que você já tem, tá bom? Só chamando a atenção, eu acho que eu só não coloquei ali mais nada em relação a esse trabalho. Eu vou colocar para vocês lá também, logo na unidade 1, seção 1, falando o número máximo de integrantes, enfim, só para não deixar dúvida para vocês em relação a essa atividade, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer sugerir? Podem ficar à vontade. O que vocês acham? Acho que esse máximo de 12 slides é uma quantidade razoável, sem ser pouco demais e sem ser exagero, concordam? Eu acho que tá bacana sim, Lu. Né? Eu quis colocar assim para a gente mais ou menos uniformizar e não ter, né, eventualmente, para ter ali uma objetividade e, ao mesmo tempo, se porventura vocês tiverem uma necessidade de um a mais, tá? Que eu falei assim, o máximo, quer dizer que tem que ter 12 certinho, né? Mas se tiver que ter um a mais ali também, não é isso. Vocês conversam, a gente conversa, só para não ter, às vezes, exageros e uma coisa muito prolongada, tá bom? Bem, e qualquer coisa também, qualquer dúvida, é isso que eu também peço a vocês. Podem participar, perguntar, enfim, sugerir no decorrer, que aí a gente vai sanando e fazendo com que seja o mais adequado possível, tá bom? Bem, aqui, acho que esse aqui é só isso mesmo. Tá, eu gosto de colocar para vocês o seguinte, porque embora fique apresentando muita coisa num dia só, mas eu acho fundamental para chamar a atenção do aluno, né? Porque senão também as datas chegam muito próximas e aí também fica registrado, tá bom? Para vocês e depois também eu vou, assim como a gente tem costume, sempre estou disponibilizando para vocês, igual hoje já coloquei, a aula
de ontem, lá no AVA, tá? Tá lá já disponibilizado para os alunos de ontem. Então, amanhã eu coloco para vocês, então é bom que fica de registro, e isso acho que ajuda a chamar a atenção do aluno, tá bom? Bem, aqui, deixa eu ver, então, deixa eu pegar aquele outro, apresentação, já está até aberto. Que eu queria provocar, discutir com vocês é o seguinte: o que vocês, né, na hora que vocês viram disciplina biologia molecular, o que vocês acharam? Podem ser sinceros. E o que vocês esperam da disciplina? O que vocês acham que a gente vai trabalhar? Estudar a fundo as moléculas, né, presentes na natureza. Isso, Pedro. Estudar de uma maneira mais profunda as moléculas presentes. E já vou fazer uma pergunta para você, Lu. Diga, Pedro. Se você conhece o biólogo celular que chama Bruce Lipton, um norte-americano. Já ouvi falar dele. Conhecer eu não conheço, né, Pedro? Mas o conceito que ele desenvolveu nas pesquisas dele revolucionou a biologia de um modo que muitos pensadores começaram a pensar de um outro jeito completamente diferente. Mas ao longo do curso aí a gente vai esbarrar, querendo ou não. Pra gente discutir. E uma coisa muito legal, Pedro, e é isso que eu quero com vocês, que vocês vão ver que existe sempre essa discussão. Porque ainda mais quando a gente trabalha com isso, né, com moléculas. Espera só um pouquinho aqui. Tem a Tainara aqui. Quando a gente tem essa possibilidade, né, de trabalhar mais a fundo, buscando mais referências, do que a gente, na verdade, já tem no dia a dia. E é incrível porque quando a gente fala de biologia molecular, já tivemos vários avanços e nós estamos tendo cada vez mais. Aí, nós estamos vivenciando grandes avanços. Antes, não se imaginava ter a presença de uma vacina, né, numa fração de tempo tão curto. É lógico que isso tem muito a ver, lógico, tem a expertise dos profissionais, dos pesquisadores, dos laboratórios, de todo o povo envolvido, existe. Mas, de qualquer forma, tudo isso foi construído com afinco e dedicação, mas muito por esses avanços que nós estamos tendo a oportunidade. E é indiscutível, e o que nós vamos ter, né? Maiores avanços ainda, depois que isso passar, na hora que a gente puder olhar um pouquinho para trás, assim, com um pouco mais de alívio, e poder usufruir mais, né? Porque nesse momento a gente tem urgência, né? Mas na hora que a gente puder usufruir mais de tudo que foi alcançado cientificamente, com esse objetivo agora único, mas poder estender para outras áreas, vai ser gigantesco, vai ser muito gostoso, né? Então é isso mesmo. E a gente tem sempre, às vezes, a oportunidade de avançar, né? E de mostrar possível várias situações que antes eram inimagináveis, né? Então essa discussão ela é muito produtiva, muito importante. Deixa eu ver aqui que tem mais. O pessoal acho que está caindo. Bruna. E aí, isso é muito gostoso. E isso mesmo, Pedro, a gente vai ter a oportunidade, já ao longo da disciplina, da gente poder discutir mais, né, de uma maneira mais específica ali nos momentos, em relação desses avanços, dessas controvérsias e de situações que realmente venham ajudar a gente a entender um pouco mais e a revolucionar quantas vezes, né? Muita coisa já, né? Mas cada vez mais trazendo esse aspecto de mudança e de melhoria da construção da ciência, tá? Mais alguém? Alguém quer falar aí alguma coisa? O que acha? Biologia molecular, na hora que viu que teria ter biologia molecular, com certeza deve ter gente aí que torceu o nariz, não torceu não?
Não? Que bom. Mais ou menos, viu, Lu? Ah, Felipe? Sou eu. Felipe! Joia? Que bom, você tá aqui? Deixa eu ver, eu não tinha Tô desde o comecinho. É o dia. dia. Oh, mas é porque você faz a pegadinha. E eu achando que o Dias era o Pedro Dias duas vezes. Era a Ixi, vontade do é muito Pedro me difícil ver agora. duas vezes. É por isso. Ô, Felipe, que coisa boa de ouvir sua voz, meu filho. Então você deu aquela torcidinha de nariz básica? Porque sempre tem. Bem básico, Ainda tem. assim. Mexeu com DNA, RNA. Aí, todo Tá um. mundo. Então o nosso desafio, fora o desafio que já existe, né? Literalmente da biologia molecular, é fazer você no final falar assim: ah, tá bom, foi bom. Passou, eu gostei, gostei mais da disciplina do que eu imaginava, tá bom? É isso, Tá, a desafio. gente sempre sabe, viu, o Felipe? Sempre tem, lógico, aquele que às vezes fala assim, mas será que vai ser bom, né? Será que essa disciplina? E aquilo que eu comentei com vocês no início, porque é muito clássico. A biologia, ela é muito diversificada. E o biólogo, nós somos muito assim, de na hora que você gosta de uma coisa, você gosta daquilo dali e o restante fica meio em segundo plano. E o que eu quero que vocês percebam, e vai ser um desafio, Felipe, é mostrar para você que dentro do que você gosta, dá para encaixar a biologia molecular, tá? Inclusive a aplicação dela, logicamente, em diferentes áreas da biologia, tá bom? Então, depois, no final do semestre, eu vou querer que você fale pra gente o que você achou, tá bom? Mas com sinceritude, tá combinado? Tá Ô, combinado. Lu, Oi, diga, Pedro. a Lidilene tá aguardando no lobby, não tô conseguindo entrar. Uai, mas é engraçado Ela que até não mandou um ajuda, print. não. É mesmo? Vou Deixa falar eu com ver ela pra, aqui. vou Deixa eu falar com ver ela pra sair, se. tá, gente? Porque vocês veem que até eu paro. Aqui, ó. Não tem pra mim aqui, ó, ninguém. Aqui. Não tem aqui pra mim ninguém. Até que apareceu. Deixa eu ver esse aqui. Não. Eu falei com ela pra sair, tá? Por favor, Pedro, porque olha, eu até paro a aula para admitir todo mundo, né? Inclusive eu percebi, tem pessoas que parece que caem, eu admito, enfim. Eu não tô esperando. Na hora que faz o barulhinho aqui para mim, eu sempre clico. E o nome dela não apareceu aqui para mim vez nenhuma. Agora Às vezes dá apareceu. esse problema, né? Deixa eu ver aqui. Faz parte. Lidilene, vamos ver se ela entra. Mas de qualquer forma, Lidilene conseguiu? Tá me ouvindo? Que o nome. Tô ouvindo. Ah, que Até que bom, enfim tá consegui. jóia, Obrigada. Lidilene. De nada. Graças a Mas Deus e com quando é você. assim, tudo jóia. Quando é assim, mas você pode ficar sossegada, que eu tô aqui, a cada sonzinho que me mostra que alguém tá no lobby, eu estou admitindo, tá bom? O seu agora foi a primeira vez que apareceu. É algum erro, porque desde antes de umas 10 para 7, que eu sei que você entra mais cedo, né? Aham. Eu tô tentando entrar aqui, tentando, Então e tá dar bom. essa imagem. Então Mas seja até que enfim. bem-vinda. Então tá ótimo. Obrigada. Deixa eu colocar aqui, compartilhar. Isso. Bem, então, até associando ao que nós estamos falando, é que eu coloquei aqui, vou passar para vocês, 3 pequenos videozinhos, tá? Justamente para vocês verem o tanto que a biologia molecular ela possa estar aplicada a diferentes pontos e avanços dentro da biologia. Tá bom? Então eu vou colocar e depois se vocês quiserem, se isso ajudar vocês aí a comentar alguma coisa, eu acho que para mim antes ele aparecia como vídeo, mas aqui não. Mas aí, ó, não esquenta não. O que eu vou fazer aqui, ó? Tava tão bonitinho. Deixa eu ver aqui. C. Esperem só um pouquinho que eu já vou colocar Ctrl V de todos eles.
São 3. Falando assim até desanima, né? Nossa, quantos... Não, e são curtinhos, tá? Mas para vocês verem a importância e aplicabilidade, inclusive com pesquisadoras renomadas. E aqui, num terceiro momento, na Embrapa. Vocês vão ver. Deixa eu colocar agora aqui. Agora eu vou colocar para vocês, vai aparecer, tá? Uma coisinha aqui, sempre esqueço, é incluir o som do computador, senão não aparece o som para vocês. Gente, eu vou colocar aqui, qualquer coisinha de som vocês me sinalizam, tá? Porque é para aparecer o som bonitinho, eu acho que não vai ter problema não, mas qualquer coisa vocês me falam. Olhem só. O sequenciamento do genoma está cada vez mais acessível, eu acho que vai ter uma demanda cada vez maior. O primeiro sequenciamento custou 3 bilhões de dólares e agora você consegue sequenciar um genoma por $1.000. Nós vamos gerar uma quantidade enorme de informações com muito pouco conhecimento. Como é que as pessoas vão usar essas informações? Um dos grandes riscos é o uso do genoma, do nosso DNA, sem o nosso consentimento. Hoje você diz, bom, para poder fazer o exame de DNA, eu preciso consentir. Mas o nosso DNA está por todo lado e qualquer um tem acesso a ele. Quando você toma um café, tem DNA na tua xícara, quando você come, tem no teu prato. E o grande risco é se os nossos empregadores não vão querer usar o nosso DNA para saber se nós temos características que interessam a eles, ou se nós não temos risco para ter doenças que possam atrapalhar a nossa carreira. As escolas podem dizer, eu quero ter acesso ao DNA para saber se a criança tem genes de inteligência ou genes de agressividade ou outras características também que poderiam ser usadas contra a pessoa. A outra grande questão é em relação às células-tronco e clonagem. Quando foi clonada a ovelha Dolly, todo mundo começou a dizer, bom, vão clonar seres humanos, né? Hoje nós sabemos que a tecnologia que a gente tem não permite hoje clonar seres humanos, porque os animais que foram clonados depois da ovelha Dolly, além de se mostrar que a técnica é muito pouco eficiente, inúmeros problemas surgiram nesses animais clonados. Então, eu acho que essas são as questões maiores que eu estou vendo agora na fronteira do conhecimento com o avanço da tecnologia, tanto na área genômica como na área de células-tronco e clonagem. E aqui chama a atenção de vocês que nós vamos, até peguei aqui para realmente certificar, nós vamos trabalhar com código genético na unidade 2, tá? Então, estou aqui colocando alguns pontos para vocês terem essa noção e para vocês verem as diferentes vertentes. Deixa eu colocar aqui, espera, porque senão eu tenho que compartilhar. Eu não sei se as pessoas se dão conta, mas o genoma de 2 pessoas, em média, é 99,9% idêntico. Esse 0,1% de diferença é que confere as nossas características individuais. Então, o interesse do geneticista do século XXI é entender como é que esse 0,1% da variação do genoma de cada um de nós está influenciando as nossas mais diferentes características e com um foco muito especial nas características de saúde. O geneticista tem que interpretar aquela sequência e saber se alguma variação que tem no seu gene causa doença ou não.
Como é que a gente faz isso hoje em dia? A gente compara a sequência do seu gene com as sequências que estão disponíveis nos bancos de dados. Mas o problema é que 80% dessa informação vem de populações caucasianas. Aí, quando você não encontra uma variação que está no seu paciente nesses bancos de dados, você diz, putz, se não está lá é porque isso aqui pode ser uma coisa que causa doença. Mas e se isso for uma variação que é comum nos índios brasileiros? Ou se ela for comum nos africanos que vieram para cá? Então muda completamente a forma de eu interpretar esse teste. Eu vou olhar aquilo e vou dizer, ah, não, tudo bem. Isso aqui é comum na população brasileira, apesar de não ser comum lá fora. E aí eu vou dar um diagnóstico mais preciso para aquela paciente. Então o objetivo do projeto é sequenciar o genoma de 15 mil brasileiros. Esses 15 mil brasileiros foram escolhidos, são os participantes do projeto ELSA Brasil, que é um estudo longitudinal da saúde do adulto. São 15 mil brasileiros que vêm sendo de diferentes regiões do país, quer dizer, a gente captura a diversidade do país, a representatividade do país todo. Então a gente já tem um banco de dados clínicos sobre a saúde dessas pessoas muito grande. O que a gente vai fazer agora é incluir os dados genômicos. Isso vai dar um poder de fazer pesquisas e descobertas para a nossa população muito grande. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, gente, eu vou parar primeiro, chamar a atenção para vocês para o fundo, né, para o laboratório. Porque quando a gente ouve esses vídeos e elas falando muito desse aspecto, né, do genoma, eu quero que vocês entendam que para que isso seja possível, para que essa discussão seja possível, tem toda uma técnica de biologia molecular nesse pano de fundo para tratar essa discussão. Então, essa aplicabilidade que eu estou chamando a atenção de vocês, né? Justamente nesse aspecto. Em diferentes vertentes, aqui está colocando dentro desse aspecto humano, mas da mesma forma também, gente, todo esse aspecto, essa aplicabilidade, imaginando também em relação aos animais, né? Porque, do ponto de vista, no contexto, até na própria Embrapa também coloca isso, na melhoria que existe, em poder isso em termos de manejo com animais e também com vegetais, tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam, porque na hora que elas têm aqui uma linguagem, parece que tem uma linguagem muito da genética, mas a aplicabilidade da biologia molecular para que isso realmente possa existir, né? Isso que é muito importante, que nesse contexto a gente consiga abrir frente, né, para o que nós vamos trabalhar, o que nós vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Agora esse daqui também, esse aqui eu acho que é muito legal também para vocês. Deixa eu ver. Esse aqui, tá. Esse aqui tem a propaganda, né? Experimente trabalhar online com calendários de projetos. Ao contrário dos calendários... Só um minuto, que eu sei que eu vou... Já tá compartilhando? Já tá com som aí para vocês? Que eu acho que ele foi direto, não foi? A imagem tá a mesma? Vocês estão com o som do vídeo? Eu tô ouvindo. Tá compartilhando. Ai, que bom, então foi, eu não precisei de parar para compartilhar. Vejam esse vídeo também, que legal aqui pra gente. Na nossa vida, desafios criam oportunidades. Fazem dar passos cada vez maiores. Fazem olhar para frente e avançar. Na nossa vida, inovar nos faz ir além. E nos torna capazes de melhorar a qualidade de vida. Somos capazes de gerar resultados para o dia a dia e o bem-estar de todos. Sabemos que, junto com todos os parceiros, com projetos de impacto e com tecnologias inovadoras, é possível vencer os desafios futuros.
A Embrapa é uma empresa brasileira pública de pesquisa agropecuária, que trabalha para fazer nascer dos campos soluções que garantam o desenvolvimento sustentável. Com comprometimento e cooperação, ética e responsabilidade, excelência e equidade. Nos nossos laboratórios, pesquisamos alternativas para a gestão da agropecuária brasileira, para a produção de alimentos e fibras, para a segurança alimentar, para a geração de energia renovável. Lidamos com as mudanças do clima e trabalhamos para garantir a manutenção de recursos naturais. Na nossa vida, pesquisamos com a preocupação de gerar benefícios não apenas econômicos, mas também sociais e ambientais. Isso é orientar a ciência para a sustentabilidade. Temos orgulho de atuar em frentes tão amplas. Afinal, nossa agricultura é complexa, diversa e plural. Precisamos de respostas para que continue sendo uma das mais importantes e competitivas do mundo, e também para levar esse conhecimento além das nossas fronteiras. As perguntas surgem das transformações do mundo, por isso entendemos a velocidade das mudanças e antecipamos os caminhos a serem percorridos. Organizamos nossas ações em grandes temas. Convergentes, que formam as bases para atendermos às necessidades tecnológicas do hoje e do amanhã. Na nossa vida, conhecemos e apostamos na determinação dos nossos produtores. E exatamente por isso, estamos presentes com processos interativos, fortalecendo o intercâmbio de conhecimento que possibilita que as tecnologias cheguem a todos que precisam, otimizadas e adaptadas. Na nossa vida, contamos com profissionais de excelência atuando no Brasil e no exterior. Todos eles trabalhando orientados por diretrizes que asseguram a prática de um modelo de gestão dinâmico e moderno. Na nossa vida, estamos na vanguarda da ciência que cria, que surpreende, que preserva, que multiplica. Na nossa vida, fazemos ciência que transforma. Ciência que transforma a sua vida. Gente, em relação a esse vídeo, embora, lógico, né, ele fala e tem todo esse foco de falar da empresa, né, mas eu acho que ele trabalha, ele mostra muito para nós a aplicabilidade dessa biologia e dessa tecnologia e o campo. Na hora que eu vi né, esse vídeo e eu imaginei passar para vocês, para chamar a atenção a aplicabilidade do que nós vamos falar, associando né, a esse lado da biologia, que é trabalhando com flora e fauna, né? Logicamente aqui com um aspecto direcionado para a agropecuária, logicamente interesse econômico, mas ilustra bem isso, né? E chamar a atenção de vocês, gente. Não sei se vocês já visitaram o site, né? Vale a pena às vezes visitar, cadastrar currículo. Eu sei que esse momento não está um momento de muita demanda, né? Às vezes está meio quieto, meio parado, às vezes esses processos de seleção, mas já que as coisas começarem a se normalizar, eu acredito até que vai ter uma demanda reprimida, uma necessidade aí maior. Então, acho que vale a pena, porque até para mostrar a vocês
como que nós, né, enquanto biólogos, possamos trabalhar em diferentes áreas, e essa, né, é uma empresa da qual trabalha muito com pesquisa, trabalha muito com o que nós vamos tratar aqui, e é um ponto, né, para o biólogo, um ponto aí para quem gosta, obviamente, aí dessa área, tá bom? Então, queria chamar a atenção para vocês em relação a isso e até para a gente discutir, porque às vezes a gente fala muito, né, dessa questão da aplicabilidade do que a gente está vendo para a área de saúde humana, mas é muito importante também e muito utilizado para animais e plantas, inclusive com um objetivo também. Afinal de contas, precisamos e utilizamos aí da tecnologia para melhoria genética, melhoria dos produtos. Só para vocês terem uma ideia, eles acreditam que em 2050 o mundo, nós estejamos na marca de 9 bilhões de pessoas. E o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Que haja, né, alimentação para todos nós, né? Então, também se faz, inclusive, necessário a aplicabilidade de técnicas, melhorias, avanços, até mesmo para que nós possamos dar conta da demanda, tá? Tanto do ponto de vista de alimentos, né, quer dizer, vegetais, hortaliças, frutas, como até mesmo ali carne, produção, né, da parte da pecuária. E, ao mesmo tempo, e olha como que se encaixa, ao mesmo tempo tentando preservar ainda mais o nosso planeta, tendo o aspecto ecológico. Então, o que eu realmente gostaria de passar para vocês nesse momento, diante, né, da apresentação da nossa disciplina, é que a aplicabilidade dela, a função dela, o objetivo de estudarmos um pouco mais sobre as moléculas, com as técnicas, enfim, ter essa disciplina, ela não está associada exclusivamente para quem só pensa nessa área, né, da biologia, mas também para quem pensa em ecologia, também para quem pensa na fauna, na flora. Em tudo isso tem como, né, melhorar, como aproveitar do que a gente vai discutir aqui. Então, eu sei que isso, né, é uma conversa, mas é porque eu quero abrir a mente de vocês, até mesmo para que vocês possam ser sensíveis na hora que vocês encontrarem algum noticiário, na hora que vocês encontrarem alguma coisa de seu interesse, em qualquer que seja o ramo de você aí, né, do que você gosta na biologia, até para você que torceu o nariz na hora que imaginou só falar sobre DNA, né, Felipe? Mas que você possa verificar a aplicabilidade disso. E que a gente possa, porque eu acho que isso que é muito importante. Porque não adianta a gente também ficar só falando de questão de técnica, porque técnica realmente, para quem não tá ali e não põe mão à massa, fica uma coisa maçante, né? E nem isso a gente vai necessariamente aqui, a gente vai mais a funcionalidade do que necessariamente ali. Aquela receita de bolo, que no final das contas as técnicas são receitinhas, passo a passo, para poder chegar ali, né, trabalhar com aquele material. Mas mais do que isso, é para que a gente possa ver a aplicabilidade, abrir os nossos horizontes, perceber que isso possa estar muito mais próximo de nós do que a gente imagina, que a gente possa aproveitar dos benefícios disso tudo, quer seja em qualquer área da biologia que você goste, né? E que às vezes você até nem tenha dimensão daquilo que você está aproveitando da biologia molecular, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa, quer perguntar, enfim, podem e devem participar. Digam. Eu achei interessante, Lu, aquele primeiro vídeo. Da Mariana Zatz. Onde que é especialista. Isso, que ela fala lá, né, que o avanço tecnológico é muito importante para a medicina e tal, mas que em contrapartida entra a questão da ética, né,
que a partir do momento que você tem facilidade para poder acessar o banco de dados de DNA de uma pessoa, pode ser que uma empresa, por exemplo, queira pré-selecionar uma característica, né? E aí isso é muito importante, porque entra a questão da ética aí, né? Eu achei bem legal o primeiro vídeo ela explicando. Lu. E isso é fundamental. E uma coisa que ela também coloca, que eu acho que isso que a gente também precisa, porque a gente, na hora que a gente fala às vezes de DNA, parece que é uma coisa tão longe, né? E aquilo que ela colocou, a gente no dia a dia, né? Tem DNA nosso em tudo quanto é material ali, no nosso dia a dia. A importância disso que você falou é que, diante, às vezes, de algumas informações que a gente possa tirar, é a ética em se trabalhar com esses dados, né? Que é fundamental. Na hora que a gente fala de técnica, na hora que a gente fala de biologia molecular e biotecnologia, a gente não pode deixar de imaginar que todos os avanços, eles têm objetivos e eles precisam ser norteados, né? Por isso que você comentou, desse padrão ético. Porque tem hora que a gente avança e a gente sabe que o ser humano, ele nesse entusiasmo, né? Por avanços, por encontros, enfim. Às vezes a gente se perde num direcionamento, numa ética, num cuidado que é fundamental para a pesquisa, né? Isso é, sem sombra de dúvida, muito importante. E chamando a atenção disso, né? Do nosso dia a dia, que está muito mais próximo de nós, né? Do que às vezes a gente realmente possa imaginar, tá? Mas alguém quer comentar alguma coisa? O povo tá quietinho, caladinho, gente. E eu quero pedir a vocês, vamos participar, tá bom? Perguntar, conversar, trocar figurinha, não se acanhe não. Vamos, inclusive, nesse exercício, a gente não tá, de alguma forma, no esquenta para voltar? Então, vamos aí começar, né? Porque eu tenho certeza que na hora que a gente voltar, vocês vão ficar falando que é uma maravilha. Vai ser uma loucura, né? Vocês já imaginaram a gente ali conversando de máscara e ainda tendo que puxar a orelha de vocês conversando, né? O negócio é que ainda tá de máscara, vocês vão achar que a gente não vai descobrir quem é que tá conversando, né? Já parece. Bem, mas é isso mesmo. Então vamos aí no esquenta e vão participar. Podem e devem aqui pra gente poder conversar, tá bom? Bem, então é isso. São pequenininhos, eu quis trazer isso daqui para vocês, para levantar, né? Levantar essa poeira mesmo, para a gente adiante poder caminhar e prosseguir nisso, nessa discussão, tá? Vocês possam verificar essa amplitude. E aqui eu peço muito a vocês, estou pedindo aos meus alunos, eu sei muito bem, estar nesse momento virtualmente faz com que às vezes as pessoas, né, até tem esses WhatsApp, né, o ideal do meu filho, recebi isso, o ideal do meu filho assistindo a aula, ele ali todo bonitinho, compenetrado, a realidade é o aluno praticamente deitado, né, com o pezinho para cima, gatinho do lado, gatinho animal mesmo, tá, gente? Gatinho do lado, e naquela coisa, comendo pipoca. Bem, então, exercitem, né? Na hora da nossa aula, tem ali eu falo caderno, lápis, caixa, assim, para você se focar, fazer uma anotação, uma observação, enfim. Concentre-se nesse momento, né? Eu falo isso não só como professora, mas como mãe também, que eu tenho que ficar puxando a orelha, e vocês sabem que eu puxo mesmo. Porque se a gente descuidar, né, a coisa se estende, né? Tem relatos que vocês não têm noção, né, de coisas, situações. Então, por favor, pensem nesse momento como um momento de estudo, que isso é importante, tá bom? A gente sempre tem oportunidade, tanto é que nossa primeira atividade que vale ponto vai ser dentro da nossa sala de aula, né? Como eu já mostrei ali no cronograma. Então, estejam atentos, façam as atividades, né? Enfim,
prestem atenção, estejam atentos à aula, participem, estejam assíduos, atentos ali ao nosso cronograma, às nossas datas. Vocês sabem que eu sempre gosto de chamar a atenção para isso. Ontem na hora que eu peguei o celular para poder fazer, né, vi que acho que foi a Júlia, já tinha justamente tido a iniciativa de transformar o nosso grupo, né, do grupo da biologia molecular, o qual agradeço. Então a gente já está ali no grupo. Se porventura tiver um colega seu que às vezes vai fazer a nossa disciplina, mas não está, né, inserido, não sabe, é só encaminhar o link, né, de convite para fazer parte do grupo, do WhatsApp, porque eu acho que isso daí facilita, né? A gente sabe que facilita, porque ali a gente tem a oportunidade de lembrar, hoje é a aula prática, não se esqueçam. Né, eu vou falar isso adiante, mas um dia de aula prática, espera que alguém entrou aqui. Alguém está aguardando no lobby, espera só um minutinho. Deixa eu ver aqui. É a Bruna. Aquilo que já é padrão, que eu sei que não é novidade para vocês, né? Mas... viu? Calça comprida, viu, Pedro Dias? Calça comprida, sapato fechado, jaleco, e agora a máscara, né, gente? Aquele padrão. Mas aquilo que é clássico, que a gente já sabe, mas não custa nada só enfatizar, tá bom? Não vale. Eu sei que tem feito até muito calor, mas não vale bermuda. Esse dia vocês fazem o sacrifício de colocar calça, tá bom? Bem, aqui participação e acompanhamento, né, que é fundamental, faz uma grande diferença. Então, por favor, não deixem aí de participar. E uma coisinha que eu quero mostrar para vocês aqui, né, muito bem-vindos ao nosso semestre letivo. Enfim, a gente fala do letivo, mas aí na vida pessoal de cada um também. Eu só quero chamar a atenção de vocês num detalhe, que é como eu coloquei os nossos slides lá no AVA. Eu coloquei, né, porque lá no AVA tem, por exemplo, unidade 1, sessão 1, sessão 2, sessão 3 e a disciplina de vocês tem até sessão 4. Né? Então, ela é dividida, porque tem disciplina que é até 3 sessões. A de vocês, sessão 4. Então, eu coloquei slides 1.1 na aula da sessão 1. Eu coloquei 1.2 na sessão 2, ou seja, eu dividi os slides da unidade 1 em 4 sessões, obedecendo, porque para poder montar o material eu sempre uso o nosso livro, que é justamente o norteador, né? E coloquei, e por isso que é do detalhe, e coloquei na unidade 1, sessão 4, aprimoramento, se não me engano, que lá acho que aparece, né, com essa linguagem, aprimorando seu conhecimento, se não me engano, eu coloquei lá, slide toda unidade 1. Por que eu estou falando disso? Porque eu sei que tem aluno, pelo menos ali no presencial, tem aluno que gosta de imprimir slide, tem aluno que gosta de arquivar, enfim. Então, ele aparece primeiro picadinho, mas depois ele aparece como um arquivo único. Então, se porventura, né? E aí ele acaba sendo, logicamente, ele é um arquivo muito maior e ele vai conter ali todos os slides que estavam picados lá anteriormente. Eu fiz assim, porque já que o nosso AVA, ele vem indicando para o professor colocar os slides de acordo com a sessão, eu obedeci, tá? Mas eu coloco esse arquivo único, porque eu particularmente, eu trabalho sempre com um arquivo único, né? Por exemplo, hoje eu não vou ficar só, se for o caso de dar só 1.1, às vezes tem muito mais tempo, eu vou caminhar com raciocínio, né? Mas eu estou falando assim, primeiro, para evitar, não sei se alguém vai ter interesse de
imprimir alguma coisa ou mesmo de arquivar, mas se for o caso, já pode pegar esse que está completo. Eu acho que fica muito mais produtivo, né, nesse sentido. E aí, para vocês também entenderem como que eu coloquei lá. E lá eu coloquei artigos científicos, tá, diversificados, afinal de contas o nosso assunto é bastante abrangente, né? Aí eu coloquei uns relacionados diretamente até o que a gente vai trabalhar, uma técnica, electroforese, síntese de proteína, enfim, e alguns outros que eventualmente eu quis trazer para completar o nosso raciocínio, além de alguns vídeos, tá? Vídeos explicativos, ilustrativos, até, por exemplo, síntese de proteína, que a gente vê lá em genética, mas como a gente aborda aqui, igual síntese de proteína, é 2.2, a unidade 2, seção 2. Então, eu coloco até mesmo para o aluno, né? Que aqui a gente parte disso e aprofunda nos detalhes, né? Ali na aplicação, enfim. Mas para vocês terem ali, principalmente para tornar visível o que a gente fala, né? Que acaba aqui no vídeo, a partir do momento que tem uma animação, que está mostrando, por exemplo, a participação da enzima helicase, né? A participação da enzima ligase, enfim, na hora que vem, né? Elencando, né, a polimerase e vem trazendo para o aluno isso, se torna mais visível do que simplesmente ficar ali numa teoria, tá? Então, para ajudar a reforçar, colocar você ali a recordar algumas coisas que já foram vistas lá e que vão ajudar a gente a entender o que a gente está tratando adiante, tá? Então, isso que eu acho também ali importante em relação ao AVA, para vocês poderem ter esse delineamento, tá certo? Então, depois não deixem, por favor, de entrar lá no AVA, de realmente dar uma pesquisadinha lá pra gente, ver o material, se está abrindo tudo direitinho, e podem me dar o feedback. Bem, eu acho que em relação a essa apresentação, a essas explicações, eu acho que em si, eu finalizei aqui com vocês. Quero saber se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que eventualmente gostariam, né, de me perguntar, não ficou claro, alguma coisa nesse sentido. Eu tô aqui, Luciene, pode falar. Com relação a essas aulas práticas, porque eu ainda não tenho acesso ao portal, né? Demora um pouquinho normalmente. É na Timbiras? Sim, a gente já tem até a data, vai ser dia 23, tá? Tá lá no cronograma? Eu acho, gente, deixa eu olhar, porque depois eu falo. Não é sobre o emprego mesmo. Mas só para... Não, mas é porque é importante. Olha só, vai ser na Timbiras, tá? Eu até chamei, é isso mesmo, 23 de março. Deixa eu colocar aqui para você ver. Vai ser na Timbiras porque nós precisamos de equipamento, né? E esse é um equipamento que não dá para poder ficar mudando de campus. Então, nós teremos a nossa aula prática no campus Timbiras. Eu já até coloquei aqui para vocês que vai ser o laboratório 102, tá? Mas assim, a gente ali no WhatsApp, a gente, uma aula antes já lembra, no dia a gente também provoca ali no WhatsApp, mas eu chamo a atenção de vocês, porque, principalmente, né, quando a gente tem essa referência, a gente tem muita referência ali da Guajajara, aí a gente tem o laboratório ali, mas... a gente vai tratar com a eletroforese. Eu acho que vai ser espectrofotômetro. Então, a gente precisa ali do equipamento e a necessidade de ir para lá nesse dia, tá bom? Mas tá ali a gente no WhatsApp, a gente ajuda a vocês a lembrar e não caminhar, não ir, né? Para campus errado, tá bom? Ok, obrigada. De nada. Aí só uma coisinha, Lidiane, também que eu acho que você entrou depois e
tem um pessoal que realmente estava caindo muito. Chama a atenção de vocês, por quê? Porque tem uma datazinha aqui, ó, que ela chega rápido. Eu acho que é daqui 15 dias, se não me engano. Então, olhem só, no dia 9 de março, nós teremos uma atividade que vai ser realizada durante a nossa aula, que tem um valor de 300 pontos, tá bom? Então, chama a atenção de vocês, tá? Eu vou fazer a atividade, vou disponibilizar para vocês, aí vocês vão fazer e ela tem um valor de 300 pontos, tá? Então, só peço a vocês, depois, atentem-se para essas datas, marquem aí para vocês não esquecerem. Aliás, depois eu também posso até fazer isso. Eu vou encaminhar pelo grupo de WhatsApp das turmas a distribuição dos pontos e o cronograma, tá bom? Eu não vou fazer isso agora não, que eu tenho que corrigir uma data, né? Que a gente detectou data errada ali no mês errado no cronograma. Então aí eu vou corrigir amanhã. Coloco para vocês também disponível lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Ok, assim ajuda bastante. Principalmente no que se refere à data, né? Eu acho que essas questões de data, de distribuição de ponto, é importante, né? Porque depois passa, não sabia. Assim a gente coloca todo mundo com oportunidade de se atentar e não perder ponto, né? Nessas datas. Mais alguma pergunta? Aqui. Deixa eu ver que eu já abri, mas deixa eu ver aqui. Isso. Não compartilhei. Aqui. Gente, nós vamos, né? Logicamente, agora dar início à nossa disciplina, uma disciplina bem rica em conteúdo, né? Então a gente não pode perder tempo, não, né? Essas conversas que nós estamos aqui falando, elas são fundamentais, mas agora a gente ir adiante, tá? E eu vou tentar, igual eu vou dar uma atividade em sala de aula, a gente vai tentar trabalhar a ponto de que a gente possa, né, ter oportunidade de expressar, de colocar o conteúdo de uma maneira diversificada, para também não ficar só a Luciene falando, para vocês terem a oportunidade também de interagir com a atividade, tá certo? Mas nesse primeiro momento, né, eu também preciso dar o pontapé inicial aqui no assunto, para a gente poder ter a construção adiante. E também coloco à disposição aquilo que eu falei antes, e é verdade. Caso vocês tenham alguma sugestão, alguma dinâmica, viram alguma coisa de interessante, pode me mandar para o WhatsApp, pode propor, tá? Podem achar, de fato, ajudar a construir, fazer uma coisa diferente. Às vezes vocês viram alguma proposta que achou interessante, alguma atividade que possa ser desenvolvida, vocês podem me falar porque eu também tenho hora que eu fico feito doida querendo colocar alguma coisa de diferente para né, fazer a nossa noite diferente, nosso encontro diferente, certo? Então podem ficar à vontade em relação a isso. Bem, e como eu já falei com vocês, na verdade eu já abordei para vocês, né, de uma maneira bem en passant, lógico, mas ali apresentando todas as unidades, né, que compõem o nosso escopo básico da nossa disciplina. Então nós vamos iniciar aqui na unidade 1, como eu falei com vocês, recapitulando alguns conceitos que obviamente vocês já viram isso desde CMC, genética, né? Mas que é fundamental, porque na hora que a gente recorda disso, para a gente poder dar, né, o prosseguimento ali em relação ao raciocínio, essa base molecular e tecnológica, tá bom? Bem, então não é novidade, né? A gente está justamente aqui tentando nessa construção, nesse início, falando da importância e aplicabilidade da biologia molecular, né? E esse estudo, essas interações que acontecem em diferentes sistemas, tá?
sempre partindo justamente desse pressuposto. O estudo das células, quer sejam células animais, células humanas, células vegetais, e tudo isso. Espera, que mais gente caiu. É o Felipe. Aqui. Então, a biologia molecular está justamente isso, né? Tendo essa análise molecular dessas células e essa relação do DNA, né? Afinal de contas, na hora que a gente fala dos ácidos nucleicos, né? Do DNA, do RNA e com a síntese proteica. Afinal de contas, é aquilo que eu falo com os meus alunos, né? Quando a gente tem ali no calor, quando a gente tem que começar a construção para o raciocínio para o aluno, e eu acho que isso é muito válido, né? A gente tem ali no núcleo da nossa célula, onde tem ali toda a informação genética, é o local central, né? Onde tem a informação, é onde tem aquilo o que vai ser realmente realizado por aquela célula, né? Então, eu falo que ali é o local da chefia, tá? Mas não existe chefia nenhuma que realmente se faz importante se ele não tiver uma boa equipe. Então, nós temos, né, nesse contexto, nesse raciocínio, associado a essa informação que está contida no nosso DNA, nós temos aquele universo de organelas citoplasmáticas, que estão ali associadas ao ambiente citoplasmático, né, que vão exercer uma determinada atividade. E a gente trabalha muito dentro de toda essa perspectiva, a gente sempre fala de síntese proteica, né? Porque a proteína, ela é a base de vários componentes presentes, né, na composição da estrutura, não só humana, como de outros animais, né? Então, isso daí pra gente é muito importante a gente falar sobre isso, né? Apontar isso, e não só animal, mas também lembrando agora desse contexto de células vegetais também, né? Então, isso é muito importante, está aí essa associação da nossa biologia molecular, né? Eu preciso que vocês se recordem que quando eu falo de um DNA, quando eu falo de um RNA, né, porque estamos falando de uma maneira geral dos ácidos nucleicos, eles são formados, eles têm como elemento base o nucleotídeo. O que é o nucleotídeo? O nucleotídeo é isso daqui, deixa eu pegar o meu pointer aqui bonitinho. O nucleotídeo é essa estrutura, que ela é compreendida por um grupo fosfato, uma pentose ou açúcar, né? Lembram que ali na hora que a gente tem alguns livros que vem aqui, em vez de escrito pentose, vem açúcar, tá? E a base nitrogenada. O grupo fosfato, ele é comum, né? Ele possa ser mono ou não, mas é o grupo fosfato. A pentose, ela é variável. Variável para o DNA, que no DNA a pentose é a desoxirribose, e no RNA a pentose é a ribose, tá? E as bases nitrogenadas, adenina, citosina, timina e guanina. Estas 4 bases estão presentes no DNA. No RNA, a timina, ela é substituída pela uracila, né? Então, o que eu estou falando aqui, obviamente, não é novidade para vocês, mas a gente precisa, e faz parte, né, do nosso próprio livro, isso aqui, a gente está ali justamente essa base norteadora para a gente poder trabalhar mais adiante. Então, lembrar todo mundo, né, dessa diferença que existe quando eu falo de RNA, de DNA, justamente em relação a essa composição do nucleotídeo, né? Está aqui discriminado aquilo que eu mencionei anteriormente. RNA ribose, DNA desoxirribose, bases nitrogenadas do RNA, ele tem a uracila no local da timina. Deixa eu abaixar aqui, senão da timina, tá? E as demais, adenina, citosina e guanina, são
idênticas tanto para DNA como para RNA, tá? Isso é importante, isso aqui para a gente é uma recordação, mas que faz parte, né? Como relembrar de síntese proteica, se a gente não lembrar desses aspectos, nesse pareamento, né? Inclusive, logicamente, daquela situação conservativa, tá? E aqui, lógico, sei que quando a gente fala dos ácidos nucleicos que estão localizados no núcleo das nossas células, né? Daquela célula eucariota, onde tem material genético, né? Armazenado, envolto pelo envoltório nuclear. E aqui é isso que o autor dessa imagem nos coloca. Eu tenho o material aqui, né? Existe um material genético que está aqui associado, envolvido pelo envoltório nuclear. E se a gente pensar, né, esse material genético, o que a gente vai verificar? Recordando, né? Lembre que o DNA é uma fita longa, fina, delicada, né? Porque ela fica, na verdade, novelada. Então, mas se a gente puxar, a gente vai ver que ela é uma fita absolutamente longa, né? E aí é o que a gente está aqui destrinchando e que daqui a pouco eu vou recordá-los vocês em relação a essas estonas, né? Então, a gente vai destrinchando aqui, ó, vai verificando e que também, né, nós sabemos que todo esse material aqui, ele fica condensado, ele fica emaranhado e ele está ali contido nos nossos cromossomos, né? Lembrando que cada espécie tem a quantidade específica, né, de cromossomos para espécie. Na espécie humana nós temos 23 pares cromossomais. Enfim, e assim, e temos, né, depois eu até pegar, que aí eu realmente não sei de qual das outras espécies, a quantidade, né, tem espécies que têm uma quantidade gigantesca de cromossomos, né, que é específica, logicamente, de acordo com a espécie, tá? Então, isso daqui, na verdade, só para chamar a atenção de vocês, recordar e mostrar, olha, que na hora que eu tenho toda essa estrutura aqui, realmente, que eu consigo, né, tirar essa linha que estava toda emaranhada, eu tenho essa estrutura fina, delicada, que é o DNA, que é uma fita dupla, né, enfim. E por que, né, que aquilo, mas é engraçado, Luciene, esse ambiente eu estou observando, né, inclusive o autor coloca aqui estonas, o que vem a ser isso? Lembram que na verdade o que acontece que nós temos a fita de DNA, aqui representada por essa estrutura em vermelho, olha, né, que ela, na verdade, ela é um complexo, né, ela é um emaranhado, olha, que ela se é envolta por estruturas proteicas. Isso daqui, ó, são estruturas de proteína, né? Que são constituídas, são 8 moléculas, tá? De estonas. Então, isso que nós temos aqui, ó, 2, 4, 6, 8. Então, a partir do momento que essa estrutura de fita de DNA envolve a estrutura proteica, né? No conjunto forma o que a gente denomina de nucleossomo. E aqui o que vocês estavam vendo, né? Literalmente essas estruturazinhas aqui, que são as estonas, são as estruturas proteicas. Então, isso daqui, a gente mostra isso para vocês quando vocês estudam genética, né? Então, isso aqui, ó, olha o raciocínio que eu mostrei para vocês. Eu tenho a estrutura cromossomal, que está aqui, que é um grande emaranhado, né? Reparem vocês, um grande emaranhado. E se eu puxar, dar o início desse emaranhar, eu percebo que eu tenho aquela fita que está aqui representada em azul, né? Que é o DNA. Ele se envolve em torno das estonas, olha, formando o que a gente chama de nucleossomo, né? Mas ele se envolve em torno das estonas. E se eu puxar mais adiante, aí eu chego na fita, né, dupla, literalmente da fita de DNA. Então, dá para a gente verificar o tanto que essa informação, isso é importante, porque imaginem,
Toda a nossa informação genética está contido em 23 pares cromossomais. Para tudo que eu tenho, do ponto de vista físico, do ponto de vista de saúde, de doença, né? Eu dou muito, gente, exemplo humano, mas da mesma forma, se a gente for ali pegar dentro da perspectiva, né, de outros animais e dentro, obviamente, também de vegetais, tá bom? Então, são as informações, né, as nossas informações estão contidas ali, nesse ambiente. E por isso que ele realmente precisa estar bem condensadozinho, né? Bem envolto, para conter tanta informação dentro de um ambiente, tá? Então, esse DNA compactado, esse enrolado em espiral, né? E fica assim na maior parte do tempo. Sempre fica assim? Não. A gente precisa de recordar que quando eu tenho a síntese proteica, esse material vai, na verdade, se descondensar. Existem momentos da vida de uma célula em que o material não esteja necessariamente tão condensado, tão junto, né? A maior parte sim, mas existem alguns momentos em que é necessário expor mais aquele material, como, por exemplo, no momento da síntese proteica, tá? São coisas que vocês já ouviram falar lá. O núcleo mais condensado. Inclusive, é muito clássico, né? Quando a gente fala de um núcleo, ele inclusive se cora mais fortemente, né? Então, normalmente ele fica mais condensado, mas existem alguns momentos que a gente pode observar aquele material mais disponível, tá? Só para a gente entender isso. E, logicamente, aqui quando a gente percebe, né, quando a célula entra em processo de divisão celular, aí nesse momento, inclusive, faz parte, né, ali das fases, lembra quando a gente estuda ali mitose, aí vem, né, prófase, anáfase, prófase, metáfase, anáfase, telófase, quando a gente fala, inclusive, da condensação, o núcleo está mais condensado, então é toda uma linguagem que a gente fala naquele momento e que agora para a gente poder perceber, olha, realmente a grande parte da vida da minha célula, quando eu estudo a célula em diferentes assuntos, né, em diferentes meios aqui da biologia, grande parte ela está ali bastante condensado, né? E aqui, como eu falo, quando o gene é ativado, o DNA vai se desenrolar e permitir, né, que inicia-se algo novo, como inclusive a transcrição para o RNA, né? Para que haja, a partir dali, o início, a montagem de uma síntese proteica. Então é legal, é bom quando a gente começa a perceber que aqueles eventos que nós víamos no passado, eles de fato fazem sentido, eles vão começar a entrar dentro de uma configuração, né? Um entendimento aqui para a gente melhor, mais funcional. A gente sabe isso daqui, né? DNA é o nosso material genético, é o nosso material hereditário, né? É o que, na verdade, tá ali, né, de informação minha, é aquilo que eu posso herdar para os meus filhos, né? Nós somos ali, inclusive, nessa próxima, se não me engano, até nessa própria sessão dessa unidade 1, a gente vai falar mais um pouquinho adiante, até como exemplo, né? Por exemplo, teste de paternidade, eu tenho ali semelhanças com meu pai e com a minha mãe, né? Com meu provável pai, por exemplo, afinal de contas, na hora que se faz um teste, eu estou ali trabalhando com a probabilidade. De repente, possa chegar à conclusão de que às vezes aquele macho não confere, né, realmente ali a paternidade daquele indivíduo. A gente sabe que isso é possível, né? Mas é dentro dessa análise, justamente porque nós herdamos metade das informações, elas vieram a partir ali do aspecto biológico da mãe e metade das informações referentes ao aspecto biológico do meu pai, né? E isso é fundamental, e é isso que a gente tem, isso é a minha identidade. E a identidade dos seres
vivos, particularmente aqui nesse contexto dentro dos seres eucariotas, que tem ali toda essa informação, tá bom? É um ambiente, é um material extremamente frágil, né? Que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Aí como ter cuidado com o núcleo? Na verdade, quando a gente fala assim, o seguinte, use protetor solar, né? Não se exponha tanto ao sol, pela probabilidade que ele possa, a médio e longo prazo, trazer alterações e, por exemplo, causar câncer. Mas, na verdade, o que eu estou fazendo é protegendo o núcleo das minhas células epiteliais, né? Porque eu estou protegendo. E como aqui tem a informação genética, tem a informação das minhas células, qualquer raios ultravioleta, radiação, qualquer fator que possa promover mutação, alteração ali, possa se propagar e dar-se início a alterações como, por exemplo, células neoplásicas, tá? Então, só para a gente perceber isso na hora que a gente fala, é muito frágil, possam se romper, possam ter comprometimento do seu material. E como que eu vou ter tanto cuidado? Cuidando de si, cuidando da sua estrutura corporal, se protegendo, prevenindo de situações que eventualmente possam ser danosas e incidir diretamente, na verdade, dentro desse material que é tão importante, que é o material genético que está contido no núcleo das suas células, tá? Se porventura tiver alterações, por exemplo, a situação de mutação, isso, logicamente, aí tem uma outra história da qual eventualmente possa acontecer e agora também possa vir a ter quebras, alterações no núcleo, Possa acontecer, às vezes, até de uma maneira casual e não necessariamente promover danos tão sérios, enfim, Isso possa acontecer e isso também é utilizado em alguns aspectos importantes ali dentro da prática, para até algumas situações de entendimento e conhecimento desse material genético. Agora a gente vai, precisa de relembrar aqui, vocês já ouviram falar das enzimas, Existem as enzimas de restrição, que elas são importantes porque elas vão promover justamente dentro desse aspecto, que há momentos que é importante sim que haja quebra daquele material genético para que eu possa trabalhar com ele, para que eu possa, inclusive, estudá-lo um pouco melhor, Só que isso a gente vai fazer pelas vias da biotecnologia, da biologia molecular. Então, nós temos aqui artifícios das enzimas de restrição, que elas, inclusive, corresponderam ao marco da genética, que abre um campo, justamente para isso que eu estou falando, dos estudos e logicamente, ali no trabalho, no ambiente laboratorial. É quando a gente fala in vitro, Na hora que eu estou ali trabalhando dentro do ambiente laboratorial, no ambiente experimental, estou trabalhando in vitro. Então, às vezes, a gente precisa fazer isso. Eu até peguei essa imagem bastante simbólica, acho que vai acontecer outra também mais adiante, justamente isso. Elas vão, enzimas de restrição também são conhecidas como endonucleases. Elas vão ter essa capacidade de poder quebrar, ali o DNA em porções, e aí eu passo a ter o que? As estruturas de fragmentos, Então, isso que é importante, e eu passo a ter ali diferentes pedaços, porções daquele material genético, tá? Vamos fazer o seguinte, eu já estou vendo aqui, a gente já está no nosso horário de intervalo, então vamos pegar aqui, que aí a gente destrincha um pouco mais, falar um pouco mais sobre essas enzimas de restrição daqui a pouco, tá bom? Então vamos para o nosso intervalo, a gente volta às 21h, tá certo? Beijão para vocês!